Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui para louvarmos, exaltarmos e agradecer o nome do Senhor. Quero pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso. Não gosto de chegar atrasado em culto, porque culto a gente se oferece por completo, a parte da adoração, a parte da oração, a parte da oferta, e também ouvimos a palavra de Deus. Mas eu acho que essa é a quarta vez que eu venho aqui, se não falha a memória, ou a terceira. Eu acabei me perdendo em Paulínia, irmãos. Eu acabei me perdendo em Paulínia. Eu sei que para quem é morador de Paulínia está dando risada aí, né? Mas eu acabei me perdendo. Os irmãos me perdoem em nome de Jesus. E eu quero nesta noite, irmãos, externar a Deus a minha gratidão, também ao pastor Ricardo, pela confiança, o grupo de obreiros, para nós podermos nesta noite transmitir a palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos 2 Reis, capítulo 4. Quero parabenizar ao pastor Ricardo e a toda a igreja por mais um ano de vitória que o Senhor concede a esse ministério, e quero deixar aqui os meus votos de que a bênção do Senhor ela esteja de uma forma contínua sobre as vossas vidas, vos dando crescimento em tudo, crescendo em número de membros, crescendo espiritualmente, avançando, e por que não dizer pelos olhos da fé, que amanhã não teremos só mais essa congregação, mas outras, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Amados, diz assim, 4:1 de 2 Reis, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te haver eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe faziam os vasos, traziam o vaso, e eles o enchiam. E sucedeu que foram cheios os vasos, disse a seu filho, traze mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então disse ele e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Irmãos, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, aonde nós vemos a provisão do Senhor alcançando uma mulher que estava necessitada, uma mulher que estava aflita, uma mulher que ela não tinha nenhum recurso para que ela pudesse suprir a sua necessidade. Essa mulher necessitava de um milagre de Deus, ela precisava usar a sua fé. E como que é importante para nós que professamos uma fé em Cristo Jesus, nesses dias atuais, nós clamarmos a Deus através da nossa fé, para que Ele possa vir a suprir as nossas necessidades. Estamos passando em algumas situações, e muito difícil, nós estamos vendo este país passando por uma grande crise, mas talvez o teu problema aqui hoje não seja o desta mulher, que ela passava por um problema financeiro. Talvez o teu problema seja outro, aquilo que te cerca, aquilo que está te tirando, quem sabe, o sono, aquilo que está te trazendo uma preocupação ao teu coração, não é o teu problema financeiro, mas quem sabe algo dentro da família, ou quem sabe na área social que você está vivendo, em que algo está te perturbando, te tirando sono, ao ponto de você falar, eu não sei o que eu vou fazer.
Eu tenho uma decisão a tomar e amanhã é segunda-feira e eu ainda não sei aquilo que eu irei fazer porque eu ainda estou indeciso. Eu olho esta mulher e vendo que ela não tinha para onde correr, ela procurou o homem de Deus. Ela procurou alguém que podia trazer de Deus a resposta para a tua vida. A primeira coisa que eu consigo entender é que eu e você nesta noite estamos no lugar certo. Nós estamos na casa de Deus, e é na casa de Deus que o Pai, Ele fala comigo e Ele fala com você. Eu quero te dizer nesta noite que aqui Deus, Ele irá te dar a resposta para dar um norte na tua vida e para que o nome dEle venha a ser engrandecido e exaltado para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando esta mulher, irmãos, falar de uma mulher nesses dias, a nossa cultura é totalmente diferente. Eu estava hoje em uma casa almoçando de um irmão da nossa congregação, uma família que está se chegando, e nós brincamos porque a esposa dele fez uma faculdade que simplesmente vai gerenciar a área financeira de uma empresa. E ele brincou comigo e disse assim: olha, o meu salário eu nem pego. O meu salário já vai na mão dela, porque é ela que vai gerenciar, ela que vai conduzir, ela que vai. Quando nós falamos isso e pensamos dentro de uma outra cultura, como esta cultura, a qual aqui Eliseu, ele narra esse fato, nós vemos, irmãos, que a mulher lá era uma pessoa totalmente discriminada e que ela tinha que casar com quem o pai ou a mãe ali lhe orientasse. Ela tinha que viver sobre os domínios do seu marido, e quando ela perdia o seu marido, meus amados, aí essa mulher, é por isso que Tiago disse que a verdadeira religião é cuidar de quem? Das viúvas e dos órfãos. Ela não tinha ninguém para socorrer ela, e esta mulher estava simplesmente aflita, porque além de agora perder o seu esposo, ele deixa uma dívida para ela, e agora dentro de uma sociedade que ela não poderia estar trabalhando, ela não tinha o que fazer, ela simplesmente disse: somente em Deus eu irei achar o meu refúgio. Aleluia! É somente em Deus, irmãos, em que nós podemos encontrar, aleluia, o socorro para aquilo que nós estamos necessitando nesta noite. Glória a Deus. O autor Eclesiastes diz que o dinheiro, ele compra quase tudo, e para alegrar a alma, eles se fazem grandes banquetes, mas eu quero te dizer, que talvez você já bateu em muitas portas, e nenhuma delas abriu com a solução para a tua vida. Eu quero te dizer nesta noite, que quando nós buscamos o homem de Deus, buscamos ao Senhor, Ele envia a sua resposta do céu, e o nome dEle é glorificado, e Ele muda a minha, a tua, a nossa vida, para que o nome dEle seja engrandecido. Glória seja dada ao nome de Jesus. No verso de número 2, disse Eliseu: o que hei eu de fazer? Irmãos, quem prega a palavra está na total dependência de Deus. Nós que anunciamos as boas novas, não podemos nada. Nós falamos pela fé, agimos pela fé, anunciamos pela fé, e nós vemos, enxergamos a vitória pela fé, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Eliseu disse: o que hei eu de fazer? Eu quero te dizer nesta noite, talvez você pensou e disse assim: talvez venha um profeta e ele coloca a mão sobre a minha cabeça e me traz uma mensagem. Amém! Deus pode nos tomar pelo espírito de profecia e trazer uma mensagem profética dizendo que Deus vai mudar a tua vida. Mas eu quero te dizer, quem muda é Deus. Quem transforma é o Espírito Santo, é Ele que já está trabalhando nos nossos corações, nos trazendo fé, para que nós possamos enxergar, aleluia, a vitória de Deus na minha e nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Eu nunca curei, irmãos, eu nunca trouxe solução para nenhum relacionamento, eu nunca consegui fazer nada com as minhas forças,
mas sendo um canal de Deus através das nossas vidas. Quando nós falamos, irmãos, se você está aí, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu abri uma congregação, pelo ministério a qual eu sirvo a Deus, uma mulher chegou lá enferma e disse: pastor, um médico me deu aqui o resultado, e ele disse que eu tenho artrose, e que agora eu não vou poder mais andar, não vou poder mais estar na igreja, porque ele disse que quanto mais eu andar, pior vai ser. Eu disse: irmã, você crê que Jesus ainda cura? E aquela irmã olhou para mim e disse assim: eu creio, pastor. Nós vamos orar agora pela senhora, e se a senhora crê, Jesus vai curar a senhora agora. E quando foi na outra semana, aquela mulher veio com o resultado e disse: pastor, Jesus me curou, olha aqui, pastor, eu fiz o exame, o médico ficou olhando e disse: agora, cadê a minha enfermidade? Ela disse assim: lá na igreja onde eu sirvo a Deus, nós oramos, o pastor me ungiu, e quando ele repreendeu a enfermidade, eu senti que algo queimou dentro de mim, e eu senti que foi curado. Ela disse: olha, doutor, o senhor pode até ser usado por Deus em determinadas áreas, mas nesta área, quem me curou foi o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, se eu fosse aqui dar testemunho de cura, quantas vidas eu tenho visto Jesus curar. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos achegamos diante dele com fé. Que é eu de fazer? Aí eu acho interessante que ele orienta ela. É na orientação de Deus, e a orientação vem pela palavra. Eu conheci uma irmã do norte, lá do interior da Bahia, e um dia ela foi na igreja, nós estávamos conversando, e ela disse que lá, há 50 anos atrás, tinha um negócio que dentro da igreja dos crentes tinha um bode. Talvez, não sei se os irmãos já ouviram falar isso. E tinha um bode assim, que quando um católico entrava dentro da igreja dos crentes, tinha um bode que ele soltava para correr atrás dos católicos. E ela foi na igreja, sentou no último banco, e ela lá meio ressabiada, com medo que se o bode viesse para o lado dela. E o pastor começou a pregar. Aí ela pegou e deu uma cutucada para a vizinha dela e disse assim: você contou para um pastor a minha vida? Ela disse: não, é o Espírito Santo que está falando com ele. Mas quem que é o Espírito Santo? Que eu não estou vendo ninguém lá, só ele. Não, o Espírito Santo é Deus que habita no coração dele, que coloca as palavras na boca dele, e ele vai falando conforme ele concede, e ele não conhece a tua vida, mas Deus está falando com você. E ela disse que ficou ali olhando, admirada, e disse assim: é Deus que está falando comigo? É. E quando aquele homem fez o apelo, ela disse que foi correndo para a frente da igreja, aceitou Jesus, e até hoje ela serve ao Senhor. Por que essa ilustração, pastor? Porque aqui Eliseu disse assim: você vai lá, o que você tem na tua casa? Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Quando nós estamos aqui reunidos, irmãos, por mais que a gente se prepare intelectualmente, lê, busca, pensa que vai falar alguma coisa, nós não conseguimos ser um ser totalmente racional. Nós estamos aqui, lógico que conscientes daquilo que estamos falando, mas em determinados momentos a gente se pega ouvindo o que Deus está falando com a igreja. Já teve vezes de eu pregar e depois falar: meu Deus, de onde que surgiu essa frase, essa palavra? Como que eu falei? E ficar pensando naquilo que eu falei. Isso é quando Deus está falando conosco. Eu não conheço a tua vida, eu não sei onde você mora, eu não sei qual que é aquilo que está te cercando, que está te tirando sono. Mas eu quero te dizer nesta noite, como profeta de Deus neste lugar, eu quero te dizer, aquilo que Deus está te orientando através da palavra, faça.
Eu vou repetir: aquilo que Deus está te orientando através da palavra, faça. Se você está pensando em abrir um negócio e você veio aqui e o pastor falou, não é o tempo, obedeça a voz de Deus que falou através da boca do pastor, não é o tempo. Se ele mandar você avançar, você avança. Se ele mandar você ficar esperando, você espera. Mas em nome de Jesus, faça aquilo que Deus te orientar. E quando aquele homem lhe orienta e diz, o que tu tem? A tua serva, ela não tem senão em casa uma botija de azeite. Irmãos, esses dias eu fui tomar água num bebedouro e essa passagem veio ao meu coração. E eu disse assim, meu Deus, tem que ter fé. Tem que ter fé. Imagine você pegar um recipiente que você sabe que ali no máximo cabe 5 litros. E você vem lá com as suas vasilhas que você sabe que vai dar mais que 5 litros. Dentro da lógica humana, da razão, de tudo que você pensar, isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Você pegar lá um recipiente desse que cabe 5 litros de água, e você vir lá com 10 baldes, que cada balde cabe 10 litros, e você falar daqueles 5, Deus vai encher os 10. Eu já preguei essa mensagem dizendo assim, Deus, Ele te dá onde a tua fé alcança. Se aquela mulher tivesse até hoje pedindo vasilhas emprestadas, até hoje ela estaria recebendo a bênção de Deus. Se você não crê, se você não acredita, se você não tem fé, se você duvida, se você vacila, você diz não pode, aos olhos humanos. Dentro da lógica humana. Mas aquela mulher obedeceu. Isso é fé. Obediência e fé, o resultado é bênção. Quando nós obedecemos aquilo que Deus, Ele nos diz, com certeza o nome do Senhor será glorificado. Eu estava falando para o pastor Ricardo que agora nós inauguramos no dia 4 de abril, uma bonita congregação, a qual, por misericórdia de Deus, estou pastoreando. 17 por 13, 8 metros de pé direito, porcelanato, em tudo que você imaginar, eu coloquei porcelanato, vidro com esquadrilha de alumínio, forro acústico, tudo do melhor. As salas do fundo, já coloquei ar-condicionado, gastamos aproximadamente R$400 mil. Pergunta quanto que nós tínhamos quando começou? Nada. Só uma coisa. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu assumi a congregação num sábado. Na segunda-feira eu fui no Belém, numa reunião que nós temos de obreiro. Ali Deus me orientou, disse, meu filho, antes de começar a fazer qualquer coisa, oração e jejum. Eu cheguei na igreja e falei, nós vamos começar a construção. Todo mundo, vamos, orando e jejuando. Aí todo mundo, mas como assim, não vamos colocar tijolo? Não, orando e jejuando foi a orientação que Deus me deu. Primeiro você ora, depois você já mistura o jejum no meio, e você vai, e daqui a pouco vai vir o sinal verde para você iniciar a construção. Irmãos, não me pergunta onde eu consegui esse dinheiro. Não me pergunta. Não sei. Teve dias da gente chegar, achar dinheiro jogado na frente da igreja. Eu vi irmãos que não tinha nada, causa na justiça, tantas outras situações, Deus abençoando. Uma irmã falou assim, eu morei 20 anos nesse bairro, simplesmente minha casa chovia todo dia dentro, quando chovia lá dentro. Eu não tinha nenhum revestimento, nenhum piso, e aquela irmã se propôs para cozinhar para os pedreiros. Irmãos, ela simplesmente doou a mão de obra dela para cozinhar para os pedreiros. Ela fez o telhado novo, ela colocou revestimento, ela colocou piso, porque quando nós nos colocamos à disposição de Deus,
Nós não precisamos se preocupar da onde vai vir o azeite. Nós precisamos é colocar a vasilha debaixo da torneirinha. E quando esta mulher, ela nessa situação de angústia e dessa aflição que lhe cerca, ela vai, e que eu acho interessante, que ela primeiro passa por um processo. Vai e pede para ti vasos emprestados. Primeira coisa, procurou o homem de Deus. Segunda coisa, obedeceu a orientação do homem de Deus. Terceira coisa, ela foi e pediu emprestado. Eu entendo que essa mulher, ela passou, quem sabe, até por um momento que, para que você quer vasilha vazia? Se ela falasse para alguém. Se talvez eu revelar alguns dos desejos do meu coração para vocês aqui hoje, talvez alguns vão fazer que nem Sara lá atrás da tenda. Vai dar risada. Se nós abrimos os nossos corações para falar aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós olhamos para o nosso futuro e imaginamos, talvez todos vão olhar para nós e dizer assim, não bate bem não. E ela chega lá e diz assim, ei, dá para você me emprestar uma vasilha? Dá para você me emprestar uma vasilha? Além, eu vejo isso em de um ângulo de visão de talvez de uma humilhação. Por isso que é bom ter um bom relacionamento com os vizinhos. Na hora que você precisar de alguma coisa, vai. A região que eu dirijo, congregação lá, é um pessoal do norte, e é muito engraçado. Não sei se aqui tem algum nortista, eu acho muito engraçado o jeito que eles vivem. De vez em quando você está na casa de um irmão tomando um café, daqui a pouco chega uma nora dele, um filho, alguém lá, me dá uma porção de açúcar, vai lá, pega uma caneca de açúcar assim, para levar, para adoçar lá o leite da criança, para adoçar o café. É muito engraçado. E se não tiver um bom relacionamento, como é que você vai pedir emprestado? E essa mulher, ela vai, e agora sai ali diante dos seus vizinhos pedindo emprestado. Talvez alguém chegou e disse, não vou te emprestar não. Você é uma viúva, daqui a pouco tu vai sumir com o que é meu. E às vezes quando a gente fala de se humilhar, irmãos, ai Jesus, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sirvo o Deus do ouro e da prata, eu sirvo ao Deus que tudo pode, eu não me humilho. Mas irmãos, uma vez eu recebi um conselho, que deu vontade de bater no rapaz que me deu o conselho. É verdade. Fazia muito pouco tempo que eu estava na igreja. Fazia nem um ano que eu estava na igreja, e nós estávamos com um projeto na escola dominical, alugamos uma casa do lado da igreja, e estávamos expandindo a escola dominical. Isso trocou o pastor, e veio um outro pastor, foi lá e falou com o menino, olha, nós vamos precisar devolver a casa para diminuir os gastos. E esse rapaz, eu estava sentado na frente da nossa sede, ele falou, Júlio, você já pulou córrego? Eu falei assim, já, menino. Você já chegou do lado de um córrego que era muito grande e você não dava para pular? Eu falei, já. O que você fez? Eu voltei para trás, peguei impulso e pulei. É isso que eu queria ouvir. Porque tem horas da nossa vida que a gente precisa retroceder. Há momentos que nós temos que se humilhar diante de algumas situações. Eu, de uma forma prudente, em fevereiro eu mandei desligar alguns. Eu tinha Nextel, tinha um monte de coisa, eu fui lá e fui cortando. Cortei. Não acho feio isso, achei prudência. Mas você tinha rádio, você tinha isso, você tinha aquilo. Não, eu optei por cortar, porque eu achei que era o momento da gente, recuar um pouquinho. Senão, meu irmão, as coisas como que se diz aí. E tem hora que a gente tem que se humilhar um pouco, não dá. Temos que fazer isso. E ele falou assim para mim, Júlio, olha, a escola agora perdeu a casa. Eu fiquei muito bravo, irmãos, porque eu queria avançar. O meu desejo era avançar, o meu desejo era ir adiante, mas a vontade de Deus era recuar. E como que nós vamos entender a vontade de Deus quando Deus quer que a gente passe por um processo e às vezes de recuar ou de se humilhar?
Quer ver uma coisa difícil que a gente não gosta? É de pedir perdão para aquelas pessoas que nos ofendeu. Não gosto. Esse negócio de ter que pedir emprestado, se humilhar, muita gente não tolera. Eu estive agora, segunda-feira, na casa de um obreiro da nossa congregação. Faz 2 anos que ele não vai na igreja. Já visitei ele por várias vezes. Eu falei assim, dessa vez eu resolvo o problema. Chegamos lá com uma equipe, eu mais outros 3 obreiros, fomos na casa dele, oramos, buscamos ali, lemos o versículo da Bíblia, cantamos o hino, e quando não, eu disse assim, meu irmão, eu quero te pedir perdão. Eu sou ofendido, irmãos. Mas eu fui lá, irmão, o senhor me perdoa em nome de Jesus, se eu fiz alguma coisa que lhe ofendeu. Para quê? Para que ele voltasse para a igreja. Falei, eu prefiro me humilhar e ver ele na igreja do que eu me manter na minha posição e ele se afastar. Hoje à noite eu aguardava ele na igreja, mas não estou lá. Peço a Deus que ele esteja lá em nome de Jesus. Mas esse ato de se humilhar e voltar um pouquinho, está dentro do processo para que a bênção de Deus chegue. O azeite não chegou antes da humilhação, o azeite chegou após a humilhação. Esse tópico não foi legal. Mas quando ela passa por esse processo, a Bíblia diz que então o homem de Deus a orienta e diz, vai lá, e não poucos, que eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, tudo que nós conquistamos aqui na terra é passageiro, o que nós temos que valorizar é aquilo que é eterno. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, se Deus me quiser abençoar aqui na terra, eis-me aqui, Senhor, escolhe-me a mim. Irmãos, não podemos ser hipócritas não. Quem não quer andar de carro novo, de carro com tudo que tiver de bom, uma casa boa, os filhos numa boa escola, num bom trabalho, você poder fazer viagens maravilhosas com a família. Quem que não quer vida boa? Eu quero, irmãos. Aqui o profeta disse para ela assim, vai lá e busca vasos vazios, e não poucos, bastante, como que se a bênção de Deus viesse para ela de uma forma sobrenatural e de uma forma abundante sobre a vida dela. Então entra e fecha a porta. Aí fala de um particular com Deus, sobre si e sobre os seus filhos. Aqui eu consigo ver a família trabalhando unida. Um filho pega, passa para o outro leva para a mãe enche, o filho pega o vaso. Eu consigo ver aqui uma família trabalhando em harmonia. Eu consigo ver aqui uma família fechada num único propósito. Eu consigo enxergar aqui uma família buscando a vitória diante de Deus em plena união. Aqui, irmãos, eu consigo enxergar que algumas famílias não recebem a bênção, porque enquanto um está torcendo para o azeite sair, o outro está lá, tomara que não saia. Se não for para mim, eu não quero. Se for para dar para o outro, não quero. Mas cada um tem o tempo determinado por Deus. Por isso que quando nós nos unimos num propósito, a bênção do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. E quando ela vai e pede, aí entra a fé. Obediência e fé, o resultado é bênção. Guarde isso. Obediência e fé, o resultado é bênção. Aquela mulher simplesmente, obrigado meu amado, Deus abençoe. Verso de número 6, e sucedeu, irmãos, que ela foi trazendo os vasos, e ali com aquela botija, observe, irmão, que ela disse o quê? Eu tenho em casa, senão uma botija de azeite. Ela falou lá no 3, aqui no 6 diz, e sucedeu que cheios foram os vasos. O milagre, a gente não consegue contemplar. Aos olhos humanos, não, quando menos pensamos,
o milagre. Quem aqui já viu um paralítico andar? Alguém aqui já teve esse privilégio? Eu estava num culto e um pastor orou. Pastor Paulo Roberto de Cuiabá. Aquele homem fez uma oração dentro de mim. Eu falei, que oração é essa, rapaz? Você acha que Jesus vai orar com essa oração? Vai curar com essa oração? E tinha do meu lado uma criança que ela era paralítica e andava com aqueles, uns ferros na perna. E aquela criança estava ali e ele orou e disse assim, Senhor, que o Espírito da cura venha sobre este lugar agora, e que o Espírito de milagres venha. Aonde está a primeira pessoa que está vomitando câncer? E daqui a pouco começou pessoas a vomitar câncer, e eu estava numa tenda, e aquela criança começou a pular, e começou, irmãos, a glorificar. Imaginou a mãe que tinha um filho paralítico, e agora vendo os filhos dela, tirando aquelas coisas, e correndo, e dizendo, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Pergunta como, irmão? Um ato instantâneo. Não é assim, irmã, a senhora que levantou a mão que viu? Você não consegue entender de que forma, por que caminho que vem, por que lado que está acontecendo. Em alguma situação você diz, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, Deus não fala mais comigo, Deus não me ouve, parece que eu estou morto para Deus. E quando você menos pensa, está lá Deus trabalhando em favor da sua vida. Ah, irmão, quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuidará de nós. Quando nós lançamos, meu amado, não lute com as tuas forças, não busque o socorro com o teu intelecto, não pense que talvez a tua condição, a tua posição vai lhe trazer o problema, a solução para o teu problema, mas eu lhe convido nesta noite, lance sobre Ele, acredite nele, confie nele, que Ele vai lhe trazer, aleluia, a resposta a qual você necessita. As situações que nós não entendemos. Como não temos? Irmãos, nós lê um pouco, conhece um pouco de, vai dali, lê um negocinho de filosofia, lê outra coisinha de psicologia, e conhece um pouquinho de Bíblia, que ninguém conhece nada, eu não conheço nada de Bíblia, às vezes eu fico ouvindo uma pessoa pregar, fico assim, e de repente nós falamos, Deus tem que fazer assim. E queremos, Deus nos responde, Deus nos faça, e às vezes nós estamos como Naamã, queremos que Deus faz um espetáculo, e Deus diz assim, não, vai lá e mergulha no Jordão. Tem hora que a gente quer que Deus fale com a gente, irmãos, e vai, e Deus, queremos que Deus faça um espetáculo, assim te diz eu ao Senhor, assim te diz eu a você, meu servo, e quer que Deus fala com a igreja cheia, para ver que Deus está falando com a gente, e quer que todo mundo saiba aquilo que Deus falou, e daqui a pouco Deus vai lá, e levanta uma pessoa, que está lá no silêncio, calado, e diz assim, assim te diz o Senhor, porque às vezes nós queremos uma coisa tão grande. Eu tenho uma experiência que eu tive um sonho com um paralítico andava, e eu colocava a mão, eu acordei de tão gloriosa que foi a presença de Deus, mas eu não entendi o sonho. Aí eu fui ministrar uma palestra sobre dons espirituais, aqui em Hortolândia, e eu ministrei a palavra, e tinha uma pessoa, com todo respeito, se tiver alguma pessoa dessa denominação, ele era da Adventista do Sétimo Dia, e depois foi para o Testemunho de Jeová. E eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo, meu querido, meu consolador e tal. E comecei a falar dos atributos do Espírito Santo, da personalidade dele, porque ele age, ele pensa, ele se entristece. E ela levantou a mão. E quando aquela mulher levantou a mão, disse assim, dando risada, zombando de mim. Pastor, para aí, o senhor está falando como se ele fosse uma pessoa, o senhor conhecesse. Eu falei, ele é uma pessoa, eu conheço. Eu nunca ouvi, mas já senti, já ouvi sua voz. Eu disse assim, mas como assim? Me prova na Bíblia. Aqueles dias, irmãos, eu estava fiado em dons espirituais.
O que você falasse comigo, eu tinha lido 7 livros para escrever uma apostila, e eu estava afiado em dons espirituais. Se você me perguntasse, e a introdução era um dia só, para magnificar o Espírito Santo, que eu acho que a pessoa mais esquecida dentro da igreja é o Espírito Santo. Estou dizendo aqui não, em alguns lugares. E aquela mulher, eu acho que eu falei para ela uns 10 ou 15 versículos, e fui mostrando para ela na Bíblia, e ela foi assim, enchendo o olho de lágrima, e daqui a pouco ela caiu em pranto, depois assim, pastor, a partir de hoje eu creio no Espírito Santo. E aquela mulher terminou a palestra, ela veio, glorificou a Deus e tal, e falou comigo, e disse assim, o Senhor me esclareceu, porque há muitos anos eu busco uma resposta. E eu fui orar um dia, Jesus, e aquele sonho que eu orava para uma pessoa paralítica andar? Que eu orava, estava pregando, e a pessoa vinha na cadeira de roda, e quando ele vinha na cadeira de roda, eu colocava a mão sobre a cabeça dele, e ele saía correndo na igreja. Quando isso vai acontecer? Jesus falou para mim, já aconteceu. Como, Jesus? Como aconteceu que eu não vi isso? Irmãos, esse sonho, eu me cobrava com isso, pastor Ricardo. Um dia eu fui pregar numa igreja na cidade de Populina, lá no interior, irmão, depois de Jales, uns 50 quilômetros. E quando eu cheguei lá, tinha uma mulher na cadeira de roda, eu estava ali, será que é hoje? Será que é hoje? Eu tinha aquela expectativa. Aí Jesus falou para mim, você não entendeu o que eu falei, que eu quis te transmitir. Eu disse que você ia levantar pessoas que estavam paralisadas nas cadeiras de roda, mas não fisicamente, espiritualmente. E o Senhor me fez lembrar daquela noite em que aquela mulher disse que eu acreditei na pessoa do Espírito Santo. E eu comecei a entender que às vezes Deus nos mostra alguma coisa e nós queremos interpretar do nosso jeito. Pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim. Pastor, eu tive um sonho assim, assim. E nós queremos buscar a interpretação e falar, Deus, o que o Senhor está querendo nos falar? E nós não entendemos. E às vezes entendemos que Deus vai fazer algo tão grande, e às vezes nós queremos pregar para uma grande multidão, ou anunciar Jesus para uma grande multidão, enquanto Jesus, Ele quer que você anuncie, igual Ele anunciou, de noite, de madrugada, Ele vai lá dar um sermão dos mais profundos dele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ou que não, Ele quer que você vá lá na beira do poço, ao meio-dia, que aquelas pessoas que ninguém dá crédito, ninguém acredita. Eu conheço uma cantora que tem um trabalho com leprosário, irmão, como ela tem dificuldade para as pessoas cooperar com ela, para ir lá no leprosário. E Deus está lá dizendo, meu filho, é lá, meio-dia, com aquela mulher esquecida, abandonada, que ninguém quer fazer, que ninguém quer estender a mão para ela, Jesus vai lá. E Jesus ali revela para ele, para ela, para aquela mulher, um espírito que um versículo que nós amamos, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E essa mulher agora, depois que passa pela humilhação, ela chega e diz assim, sucedeu, cheios foram-se os vasos, o milagre aconteceu, não sei de onde, não sei como. Irmãos, esse testemunho que eu vou contar agora já veio no meu coração aqui para contar, e eu segurei ele, mas veio de novo, eu tenho que contar. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço em Campinas e estava muito parado de serviço. Um belo dia de manhã me toca o telefone, bom dia, o senhor é eletricista? Sim, senhor. Eu precisava de um orçamento seu, de onde que é? Da farmácia. Eu fui lá no castelo, no alto do castelo, Drogazil se chama. Aí eu fui lá, dei o orçamento, peguei o serviço com o rapaz. Que bênção, peguei. Aí eu perguntei para ele, meu amigo, aonde o senhor conseguiu meu telefone? Peguei na lista e falei, mas esse número não tem anunciado na lista. Esse número meu é novo. O que eu tinha anunciado na lista era um número da Vivo, mas eu mandei desligar a Vivo, e agora eu coloquei um da Livre, porque andava Campinas inteira com telefone fixo.
Ele, não, rapaz, eu peguei, foi lá. Não, não tem na lista. Ele, tem sim, rapaz. Eu falei, não tem. Pega a lista lá para mim ver, será que alguém está anunciando, eu não estou sabendo? E ele pegou, foi lá na seção dos eletricistas e procurou, e disse, não, vai. Meu amigo, eu não estou achando. Daí ele falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Então isso é um milagre. Ele perguntou para mim, você é crente? Eu falei, sim. Então é um milagre, porque eu não estou achando aqui. Irmãos, Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. Quando nós oramos e cremos, Deus, Ele age em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Quando a gente ora e pede. O ano passado eu estava passando do lado de uma construção, de um shopping que estava fazendo em Campinas. Eu olhei e disse assim, Deus, bem que o Senhor poderia fazer com que alguém dessas lojas me ligasse, para eu montar uma loja para ele e vir fazer toda a parte elétrica. Na outra semana me toca o telefone. Tocou o telefone, um rapaz me chamando, e falou assim, eu queria que um orçamento do senhor. Aí eu fui lá, dei o orçamento, que orçamento abençoado, meu irmão. É verdade, que orçamento abençoado. Glória a Jesus, irmão. E eu fui lá e quando eu peguei o endereço na mão, não caiu a ficha que era lá onde estavam fazendo aquelas lojas. E quando eu peguei o endereço, peguei o número, a avenida, meu Deus do céu, daí eu falei, será que é lá? Eu só olhei, irmãos, e falei, Jesus, pensei comigo, ninguém estava comigo no carro, naquele negócio, eu e Deus, o diabo ouviu. E aquele menino me falou, o nome dele é William, ele me chamou e eu fui lá, dei o orçamento para ele, e quando eu estava lá dentro, eu me lembrei do meu pensamento, que não foi nem uma oração, foi um pensamento, Deus, prepara uma loja para mim montar aqui. Eu falei, Jesus, como o Senhor ouve aqueles que te buscam, aquele que te clama, aquele que te pede. Meu irmão, essa mulher estava necessitada e precisava de um socorro do Senhor. Qual é o teu socorro que você necessita nesta noite? O que você diz, Senhor? Eu não sei se é financeiro, eu não sei se é saúde, eu não sei, quem sabe é um problema familiar, ou quem sabe lá é algo que você precisa da provisão de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Acredite, irmãos. Eu quando estava meio perdido aqui dentro de Paulínia, eu falei assim, Jesus, se for para o pastor Ricardo pregar lá mesmo, que eu não ache a igreja. Porque o primeiro já não deu certo. Aí o segundo fica perdido em Paulinas, que não deu certo. Aí um irmão me explicou, não consegui chegar aqui, irmãos. Daí eu falei para ele, acho que eu vou embora. Mas como não é a primeira vez que eu fico perdido em Paulínia, outra vez foi para ir no Belém, lá em Paulínia, lá. Aí eu já estou acostumado a ficar perdido aqui. Aí o irmão me orientou, disse assim, não, vá assim, vá assim, vá assim. Eu disse, amém. E se Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje ministrando a palavra de Deus, é porque Deus, Ele está nesta palavra, e Ele te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui para mudar a tua vida, como Ele mudou a vida desta mulher. Mas sabe o que essa mulher fez? Buscou o homem de Deus. Depois ela foi lá e obedeceu o homem de Deus. Se humilhou. E ela, fugindo dentro de toda a lógica humana, ela lá com a sua botija encheu vários vasos. E ele disse, então veio ele a saber, verso 7 para nós concluirmos. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai. O azeite era dinheiro, irmãos, naquela época. O azeite era muito valioso. Azeite tinha muito valor de mercado naqueles dias. Vai, vende o azeite. A prudência do profeta, paga a tua dívida. E tu e teus filhos
vivei do resto. Sabe o que eu entendo? Que a provisão de Deus não é somente para você ter uma estabilidade, mas que Deus, Ele já vai prover também o teu futuro. Você não entendeu? Deus não quer que você só se acerte para esse mês. Deus, Ele não quer que você fique tranquilo e durma bem só esse final de mês de agosto e início de setembro. Não! Deus, nesta noite, Ele te trouxe aqui, porque Ele tem uma bênção especial para a tua vida, para te socorrer neste momento de aflição, e para que você também tenha uma vida de tranquilidade, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, posso orar? Posso orar? Mas é necessário ter fé. Eu imagino uns milagres, chegar para quem está 38 anos ali, parado, enfermo, e falar, levanta. 38 anos ali, você acha que em 38 anos, quantas vezes ele já não tentou levantar? Imaginou? 38 anos ali, deitado na beira do tanque de Betesda, e simplesmente Jesus chega e diz assim, levanta, toma a tua cama e anda. Eu acho que aquele rapaz assim, quem estava do lado disse assim, rapaz, nós já tentamos pôr ele de pé, já tentamos fazer tanta coisa e nada deu certo. Hoje, pela fé, é pela fé, e a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. O pastor Ricardo me autorizou a orar. Eu convido a todos para ficarem de pé.